os alunos. Você vai ter um hotel de lazer, não adianta o sistema de RMS, ele não vai muitas vezes ler a previsão do tempo. Sim. Se vai vir chuva, eu já sei que não adianta eu ir para Ubatuba. Vai diminuir a minha ocupação e vai diminuir a minha diária. Então, tem que ter uma outra estratégia de venda em cima desse processo. Sim. Que é diferente de São Paulo, que se chover ou não chover, não vai ter muita interferência, porque é um público business, por exemplo. Se chover ou não, eu vou para a minha reunião. Eu não tenho muito por onde fugir. Então, são esses pequenos detalhes que o pessoal não entende que tem que ter uma pessoa por trás também para analisar, uma pessoa qualificada. Que aí entra na questão de achar que pus o sistema, seta ele automático e tudo vai acontecer. Tem um robozinho ali que vai resolver tudo para você. Tem uma história de um cliente na Europa que ele queria automatizar toda a recepção. Então, eu vou colocar quiosque de autoatendimento. Pá! Reformou a recepção, colocou vários quiosques de autoatendimento. O que aconteceu? Ele teve que contratar um recepcionista para cada quiosque de autoatendimento, porque o público dele não aceitava a tecnologia de autoatendimento. Alguns aceitaram. Mas aquele equipamento não foi de bom grado para todo mundo. Sim. Então, e aí a gente fala, às vezes, ver essa questão, entendeu? Até onde vai a tecnologia, até onde adianta eu achar que tudo vai ser automatizado por um sistema e o treinamento da equipe. A equipe estar envolvida nessa tomada de decisão. Nem que seja assim, vejam o que eu estou fazendo. Às vezes a dica é essa, a decisão é do hoteleiro, a decisão é do proprietário. Mas vejam o que eu estou pensando, o que vocês acham? Me dê opinião para me ajudar a tomar a decisão. Exato. Esse envolvimento faz bem a diferença. É o que a gente estava falando, né? Eu acho que, por mais que você tenha o poder da caneta, a decisão é sua, mas eu acho que é sempre importante envolver as lideranças ou quem utiliza a tecnologia, quem lida com o cliente, quem faz aquele trabalho que ninguém faz, para ouvir a opinião dele se aquilo vai fazer sentido ou não, aquele investimento. Então, a decisão tomada na emoção do bolso nem sempre é mais assertiva. Você vai acabar gastando muito mais porque você errou na tomada de decisão, né? Vou deixar o Klaus falar um pouquinho aqui, que ele está ansioso para falar. Então, Renata, a gente queria que você explicasse, porque o host tem tanto um módulo que a gente pode chamar que é em nuvem, né, que são alguns relatórios, e também tem a questão do servidor. Então, se você puder explicar, né, se a host pensa em ser somente nuvem ou, por enquanto, vai também estar nessa parte do servidor. Na verdade, todos os sistemas da host são desenvolvidos 100% web. Então, a decisão é do cliente onde ele coloca isso. Então, o que a gente faz é não aprisionar o cliente. Então, se ele quer, dentro de servidores próprios dele, a gente coloca. Se ele quer ir para uma nuvem, ele coloca. Se ele quer escolher a nuvem dele, ele coloca. Se ele fala, não, eu quero ir com a nuvem da host, ok, pode vir com a minha nuvem também. Então, é um poder de decisão que acontece em algumas estratégias, os sistemas aprisionarem o banco de dados do cliente dentro da própria nuvem. E aí, quando o cliente fala, eu quero acesso aos meus dados, você tem uma plaquinha de pare, o teu contrato não permite que você acesse seus próprios dados. Então, a estratégia da host o servidor, como ele é 100% web, ele funciona no navegador. Se eu pegar meu celular, eu abro aqui para vocês e mostro ele funcionando. A questão dos servidores, muitas vezes, é a questão do próprio cliente. Então, eu já tive cliente que colocou servidor local. Não confio em nuvem. Até os discos morrerem, perderem dados e falar que a nuvem tem backup, tem snapshot, tem outras tecnologias e ficou melhor. E está rodando super bem na nuvem há anos já. E eu tenho clientes que falam, não, eu tenho uma questão de segurança de informação que eu quero dentro da minha nuvem. Fecha com VPNs, fecha com todos os acessos e mantém dentro da estrutura dele. Então, vai depender um pouquinho do que o perfil de cada cliente. Então, a maioria dos meus clientes estão na nuvem hoje. Eles mesmos contrataram uma Azure, uma Amazon, alguma coisa assim. E outros preferiram ir com algumas empresas e parceiros locais. Eu indico alguns parceiros ou eu posso colocar dentro da minha própria nuvem. Mas o banco de dados sempre vai ser do cliente, né? E ele pode ser híbrido? Nuvem, servidor? Porque tem alguns casos, talvez não sei a minha ignorância nessa parte de tecnologia, mas eu não colocaria na nuvem na Ilha Bela, entendeu? Exato. Exatamente. Eu brinco, não porque a ilha não tenha tecnologia, mas
qualquer chuva, uma vez cai quebrou... a internet. Não, uma vez a fibra, rompeu a fibra que ia para É a oceano, ilha, né? acabou, entendeu? Então, eles têm a tecnologia, sim, têm condições, De mas... fazer. É meio complexo. Aí eu recomendo sempre ser local, na verdade. Porque se eu fizer meio híbrido, na verdade, se ele perder alguma conectividade, alguma coisa ele perde. O que a Host fez foi, por exemplo, com as ligações com Channel, etc., a gente tem a nossa API está conectada com o PMS através da nuvem. Então, nossa API ficou na nuvem e em cima disso, se... eu tenho um hotel que está instalado na ilha, perdeu conectividade por algum motivo. Não estou falando só Ilhabela, estou falando qualquer... lugares mais remotos. Às vezes você pega interior de São Paulo, tem lugar que só chega a internet por satélite, rádio. É região de serra, algumas localidades. Exato. Então, eu posso ter o servidor local e aí o meu controle de inventário e disponibilidade para reserva fica na nuvem. Então, eu colho essa informação do hotel, quantas reservas tem aqui diretas? Eu tenho um inventário de 10 quartos. Lá na nuvem tem 10. O channel vai se comunicando conosco dentro da API. Eu vou falando, tem -1, tem -1, tem -1. Na hora que conectar de novo a internet, eu descarrego essas reservas. Então, o híbrido, o PMS, ele não vai funcionar tão bem, porque senão alguma funcionalidade também se perde. Mas eu consigo que as minhas conexões comecem a trabalhar através de uma nuvem e isso eu consigo armazenar e não perder isso, de alguma forma. Então, não é eu fecho de vez a minha conexão com o mundo até voltar à minha infraestrutura. Sim. Então, tem um pouco disso. Eu tive um cliente em Lindóia, eu acho que foi em Lindóia, que ele tinha um sério problema na região de elétrica. Caiu a energia, caiu a internet. Mas caiu a energia, caiu a internet, caiu os computadores, cai a rede, cai tudo. Então, ele falou, eu não posso mais deixar os meus serviços no meu servidor local. Renato, eu preciso urgentemente migrar para a nuvem. Porque nem que seja um 4G, eu abro um tablet que tem a bateria e conecto num 4 ou 5G e consigo trabalhar com o seu sistema. Power bank conectado, alguma coisa assim. Exatamente. E foi assim que ele resolveu o problema. Ele falou, porque os computadores ficam toda hora. Então, 2, 3 vezes por dia. Porque é a região onde ele está. Eu acho que até hoje, com a facilidade de internet por satélite, né, para esses lugares eu até recomendaria fortemente você ter uma redundância. Alguns hotéis, por exemplo, a grande maioria dos hotéis trabalham com 2 internets, uma para redundância, né? Mas quando as 2 são fibra e você depende da fibra, já era. Não, eu tive talvez é melhor no lugar que ele falava, não, eu tenho 2 internets, uma é a redundância que a gente fala, não sei o quê. E qual é a empresa que fornece? É a mesma. Eu falei assim, mas se é o mesmo cabo, você comprar Vive Claro e vem no mesmo cabo... Melhor você ter uma redundância em satélite. Entendeu? Exatamente. Então, o que acontece... Tem um cliente nosso em comum que fez exatamente isso. Botou na nuvem. Lá na região central, a gente sabe que tem essa questão... Ficou sem energia, eu acho que uma semana e meia. Há uma semana atrás, 2, uma coisa assim. Então, quando você pega clientes... Eu tenho alguns clientes também ali naquela região central. Então, tá na nuvem, o que eles fizeram? Tablets, celulares... E começaram a trabalhar no 4G, 5G e é o que tinha. Principalmente entendeu? Esse período, né, de janeiro a março, com muita chuva, a tendência é ter muita queda de energia, muito problema de fornecimento. Então, você já tem que pensar num plano de contingência. Então, tem que ter tudo isso em mente. Né? Mas até por segurança de dados, firewall, essas coisas, eu sempre recomendo o cliente. Se ele não tem uma boa gestão de TI dentro da infraestrutura interna dele, coloca na nuvem. Coloca na nuvem que facilita bastante isso daí. Até a questão de proteção de sequestro de dados. Hoje está muito comum você ver invasões de sequestro de dados. A gente teve um caso recente de um cliente nosso. Isso agora. Eu tive já um cliente que também teve sequestro de dados. Então, o PMS dele foi invadido, sequestraram um monte de dados inclusive de cartão, né? Uma série de informações extremamente confidenciais. Isso, então, entraram em contato com os clientes, dizendo, olha, sua reserva foi cancelada, não deu certo aqui o pagamento, por favor, fazer um Pix. E aí os clientes começaram a achar estranho. Entendeu? Então tem que pensar em tudo isso. Eu tive um cliente que estava local também com o servidor e, na verdade, eles não conseguiram atingir o PMS. Porque os dados ficam criptografados. Tudo bem, existem ferramentas para quebrar a criptografia, a gente sabe que isso não é mais tanta segurança assim. Mas eles têm outras empresas também no grupo
e eles hackearam as outras empresas. Então, eles pegaram e simplesmente colocaram uma telinha lá, você não vai mexer em mais nada, enquanto você não pagar X. Então, tiveram que refazer, tipo, fecharam o servidor, falou, da parte do hotel, como não tomaram os dados, só pararam as máquinas, eles conseguiram refazer tudo isso daí, mas na parte da indústria que eles tinham por trás, lojas e etc., não conseguiram. Aí tiveram que... Eu acho que na matemática aí da tomada de decisão, e na hora que até alguém estiver apresentando uma solução em PMS ou qualquer tipo de tecnologia, eu acho que é importante você entender a questão de segurança de dados por trás disso tudo. Hoje os crimes cibernéticos têm aumentado muito, né? E o que você tem ali é um ativo muito forte, não só de dados da sua empresa, toda a história da sua empresa, como até a questão da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, onde você tem ali um banco, você é o guardião daqueles dados de quem está dentro da tua propriedade. Então, você também, de uma forma... Você tem responsabilidade em cima disso. Por isso que a gente sempre recomenda... A recomendação de você ir para uma nuvem íntegra e ter uma empresa que faz essa gestão por trás... ou ter um TI que faça essa gestão por trás, é muito importante. É fundamental. É fundamental. É que nem conexão remota. Todo mundo fala, usa o Ndesk. Recentemente, o Ndesk teve vazamento de dados. Vazou senhas, vazou entradas, e é isso que os hackers usam para entrar nas empresas. Então, mesmo as ferramentas de acesso, eu peço para restringir ao máximo. Por exemplo, eu tenho meu IP fixo no escritório, o cliente libera via VPN para o meu IP fixo. Então, tudo isso a gente vai fechando para deixar mais difícil esse tipo de acesso. Falar que é impossível, a gente nem a NASA, né? O Pentágono foi invadido. É por isso que eu falo, o Pentágono foi invadido. Falar que é impossível, que a gente consegue zelar por isso em 100%, não, o Pentágono foi invadido, mas eu consigo minimizar para não ser uma porta aberta de falar um convite, né? Venha roubar meus dados, né? Então, essa segurança de informação é bem importante. Legal. Bem, eu acho que a gente já está chegando aqui no... Já deu uma hora. Aqui passa rápido. Eu acho que vai ter que surgir um novo convite para você voltar. E agora até acho que eu vou convidar a Renata como professora de escola de hotelaria de luxo. O que ela pode ensinar para o hoteleiro, o que ela pode compartilhar para o hoteleiro pequeno, o médio, até o grande hoteleiro que não tem acesso a esse tipo de mão de obra ou de conhecimento. A gente pode pensar, e fica o convite para uma outra pauta, outro bate-papo para a gente... O objetivo do canal aqui da Hotel B2C, além da gente sempre estar divulgando o que tem de novidade, as parcerias, as tecnologias, tendências, é de educar o mercado, profissionalizar o mercado, né? Quanto mais profissional o mercado, todos ganham mais. Sim. Então, fica o convite. Eu vou passar a palavra para o Klaus, mas desde já eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Obrigado a Host por ter liberado aí a Renata, esse horário precioso dela de vir aqui compartilhar tanta informação com a gente. E a aula, né? Tanta coisa aqui interessante de tecnologia que a gente ouviu. Eu queria agradecer a Renata. Na verdade, para quem não sabe, a gente estudou junto, né? Fizemos faculdade de hotelaria juntos. Nem me lembro há quanto tempo atrás, né? Então... Ainda bem que na nossa época não tinha câmeras. O deles tinha cabelo ainda. O deles tinha cabelo? Vocês pintam o cabelo, eu raspo o cabelo. Naquela época eu não pintava o cabelo. Essa era a melhor parte. Pois o tempo passa rápido, hein? A gente entrou na faculdade em 2000, que a sua turma foi igual a mim, então a gente está falando aí de 24 anos, né? Quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado. E como o mercado, a gente se tromba, né? Depois, no final, eu falo que o mercado de hotelaria é um mercado que você sempre vai cruzar com as pessoas. Então, depois de quantos anos, de repente, a gente tromba em um cliente em comum, fala Klaus. Não é um nome tão difícil, né? A gente não vê tanto assim no mercado. Não é Renata, né? Que você tem 15 em cada esquina. Não, e não é Klaus Silva, né? É Klaus Bayer. Exatamente. Então não é todo Klaus Bayer, talvez você ache muito na Alemanha, mas aqui no Brasil mas aqui no Brasil não. E aí, quando a gente cruzou, eu falei, nossa, que legal, que surpresa. Quer dizer que ainda tem... Da nossa
turma que começou tão grande, terminou tão pequenininha no final do curso, que a gente não consegue ter pessoas aqui no mercado, né, atuando. Ô, Renata, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, se alguém quiser conhecer mais sobre a Host, quiser uma apresentação, quiser falar com vocês, qual é o canal de atendimento? Pode entrar em contato com comercial.brasil@hostpms.com. Pode entrar direto no nosso site, hostpms.com, e falar com, que a gente também tem isso. E eu posso deixar depois com vocês os cartõezinhos da área comercial também. Perfeito. Fora que a gente sempre está participando do Equipotel. Agora, esse mês de julho, dia 25 de julho, a gente vai estar em Florianópolis, na Exprotel, com stand lá para divulgação. Então, quem for aí da região sul está super convidado a participar da feira. Mas pelo comercial.brasil@hostpms.com consegue entrar em contato conosco. E a Hotel B2C também, se precisar, a gente faz a ponte. Né? Todo mundo que já segue o nosso canal, nossos podcasts, nossos vídeos. Obrigado aí pela audiência. A gente espera em breve trazer novos conteúdos aqui e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.